O foco da nossa análise de hoje é abrir o peito dos gigantes de aço, os famosos motores V-Twin de alta quilometragem. Não vamos perder nosso tempo olhando para a pintura brilhante do tanque ou escutando o ronco afinado do escapamento. A nossa missão aqui é investigar as entranhas mecânicas como um verdadeiro mecânico veterano faria e descobrir o que realmente acontece lá dentro quando a temperatura sobe e o asfalto derrete de verdade. E logo de cara fica a pergunta no ar. O que 80 mil quilômetros de atrito interno extremo realmente fazem com o motor? Porque pensem bem, é literalmente uma tortura diária. É muito movimento, um calor infernal e a pressão contínua moendo metal contra metal de forma implacável. Para responder a isso, a gente precisa ir muito além da superfície. O verdadeiro estrago da máquina acontece lá no escuro. Pois é, a realidade química escondida no cárter de óleo costuma contar uma história bem diferente. E na maioria das vezes, uma história assustadora. Uma motocicleta pode parecer absolutamente perfeita por fora, né? Com os cromados brilhando, a mecânica aparentemente impecável, mas a verdadeira história da sobrevivência da máquina está ali, oculta e circulando pesadamente, toda misturada no óleo do motor. Parte 1. A autópsia do motor. Os dados que a gente vai ver agora vêm direto das trincheiras, analisando a plataforma Milwaukee 8, que já rodou bastante. E sabe qual é a verdade nua e crua? As inspeções visuais tradicionais falham miseravelmente na hora de prever problemas. Sabe aquela velha mania de esvaziar o óleo, olhar contra a luz e dar uma checada no bujão magnético? Isso pode até mostrar um desgaste que parece aceitável. Só que a linha tênue por uma falha iminente mora no desprendimento microscópico de metais no cárter. É uma destruição sorrateira. Nenhuma inspeção a olho nu vai conseguir captar isso a tempo de evitar um desastre mecânico. Desgaste oculto de metais. Bora entender de onde vêm esses problemas invisíveis. Para encontrar esses assassinos microscópicos, o óleo usado precisa ir direto para os espectrômetros de laboratório. A espectrometria basicamente procura os vestígios dessa carneficina mecânica. E existem 3 metais específicos flutuando no óleo usado que acendem as maiores luzes vermelhas em qualquer oficina: o cobre, o ferro e o alumínio. Quando aparecem altas concentrações desses 3 elementos no resultado, a gente não está falando de um simples dado químico aleatório, não. É a assinatura clara de que componentes vitais do motor estão sendo brutalmente destruídos. E esses metais não surgem do nada, viu? Eles contam exatamente qual peça está morrendo lá dentro. O cobre, por exemplo, vem da morte lenta dos mancais de comando. O alumínio já é um grito de socorro das saias de pistão raspando sem dó no cilindro. E o ferro? O ferro é o puro atrito destruindo os balancins. E o pior de tudo é que quando essas partículas microscópicas se desprendem, elas se misturam no fluxo do lubrificante e isso cria uma ação abrasiva terrível. O óleo passa a atuar literalmente como se fosse uma lixa líquida rodando pelo sistema e destruindo o resto do motor de forma implacável. Viscosidade e degradação térmica. Vamos olhar para o que acontece quando a temperatura sai do controle. O termo técnico bonitinho nos livros é degradação térmica, mas na linguagem de oficina a gente chama isso de o fim da linha para o óleo. Veja bem, o lubrificante novo tem uma estabilidade, uma espessura muito exata que cria aquela película vital entre as peças metálicas. Mas sob o calor brutal de um motor V-Twin gigante fazendo força, essa película começa a afinar e a quebrar. O óleo simplesmente perde as propriedades e vira praticamente uma água suja. E aí, meus amigos, o metal encontra o metal nu. É exatamente aí que a vida útil das peças despenca. Mas antes de uma falha total, existe um sinal sonoro muito clássico. É um ruído metálico alto, aquele infame tec-tec que vem lá da parte superior do motor. Esse é o som desesperado dos componentes superiores se batendo soltos, porque a película de óleo afinou num ponto que não consegue amortecer mais absolutamente nada. Esse é o barulho de um motor pedindo socorro. O assassino silencioso. Esse é um processo furtivo que destrói o óleo de dentro para fora. A gente chama isso de diluição por combustível, e tudo costuma começar no trânsito das cidades. Pensa só, os sistemas modernos de injeção eletrônica, combinados com aquele clássico anda e para e muito tempo em marcha lenta, acabam gerando um excesso de combustível na câmara. Esse combustível que não queima é teimoso. Ele consegue passar pelos anéis do pistão e desce direto para o cárter. O resultado fatal: esse excesso contamina todo o suprimento de óleo, dilui e afina o lubrificante ainda mais. É uma reação em cadeia que acelera absurdamente a morte dos mancais. Sintético contra convencional. Vamos encarar os dados do maior debate do mundo da mecânica. Quando o assunto é durabilidade debaixo de tortura química, quem dita as regras é a ciência. O óleo convencional atinge o seu limite de estabilidade ao cisalhamento muito mais rápido. As trocas dele costumam ser bem críticas lá na marca dos 5.000 km.
Por outro lado, um bom óleo sintético é formulado exatamente para suportar essa tensão toda. Ele aguenta o tranco, estendendo a proteção para mais perto lá dos 10.000 quilômetros, antes que a película protetora desista de vez. Mas a gente precisa falar real sobre o que acontece no dia a dia das oficinas. Existe uma regra de ouro baseada puramente na desconfiança. Antigamente, a troca de óleo era cravada nos 5.000 quilômetros, às vezes até menos. Hoje em dia, os manuais de fábrica muitas vezes esticam isso para até 10.000. Só que, ao abrir os motores e dar de cara com a quantidade absurda de lodo e o desgaste acumulado, quem tem experiência na graxa prefere adotar uma margem de segurança. Muitos mecânicos ainda recomendam intervalos mais curtos. Afinal de contas, o manual de fábrica até aceita tudo que está escrito lá, mas o metal não. Manutenção e aditivos. A nossa estratégia prática? Para começar nossa rotina, a gente foca nesse número, 30.000 quilômetros. Esse é o marco zero. O consenso técnico de quem vive de consertar motores é bem claro. As mecânicas que estão abaixo dessa quilometragem geralmente estão com os componentes internos bem limpos e super saudáveis. Ou seja, na maioria das vezes, não precisam de absolutamente nenhum tipo de aditivo extra de combustível no tanque. Agora, a história muda se a máquina já passou da marca dos 30.000. Aí sim, a química inteligente se torna uma aliada de peso. Mas tem regras muito rígidas para isso dar certo. Tem que respeitar a proporção que vem na embalagem religiosamente. Despejar mais aditivo achando que vai limpar mais rápido é ilusão. Isso só significa arrumar problemas seríssimos na combustão. E uma dica prática muito boa. No dia a dia, abastecer com combustível premium de alta octanagem já faz um trabalho fenomenal para manter as válvulas e a cabeça do pistão livres de carbonização. Juntando as peças de toda essa nossa autópsia, a gente chega nos grandes sinais de alerta. Afinamento extremo do óleo quando você checa a vareta. O temido ruído metálico estalando lá no topo dos cilindros. Detritos brilhando no óleo velho e aquele cheiro forte de gasolina misturada no lubrificante. Esses são os gritos de socorro de que a película protetora do motor foi para o espaço. Uma troca imediata de óleo e uma revisão emergencial da estratégia de manutenção são a única saída para não ter um prejuízo gigante. Em resumo, a sobrevivência de um projeto incrível e pesado como o Milwaukee 8 depende de uma atitude que não tem negociação. A manutenção proativa não é só uma sugestão dos mecânicos, é a barreira definitiva contra uma falha catastrófica. Ignorar o afinamento do óleo, fingir que não está escutando os ruídos e fechar os olhos para as contaminações é assinar a sentença de morte da máquina, deixando que processos invisíveis destruam tudo por dentro. E para fechar nossa investigação de hoje, fica a provocação. Qual química oculta está circulando pelo cárter nesse exato momento? Depois de entender como essa lixa microscópica se forma, o calor derretendo a viscosidade e a diluição agindo nas sombras, é impossível escutar a partida do motor do mesmo jeito, né? A saúde da máquina é uma guerra química invisível travada aos milhares por minuto, ali bem debaixo do tanque de combustível. A verdadeira durabilidade depende, no fim das contas, de saber quem é que está ganhando essa guerra.